Leitura do capítulo de hoje é o número 23. Nós vamos ver aqui nesse capítulo a crucificação de Jesus Cristo. Do verso 1 até o verso 7, os líderes religiosos não tinham o poder de aplicar pena de morte. Além disso, questões religiosas também não eram suficientes para levar o Império Romano a aplicar a pena de morte. Versículo 1 diz assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Sendo assim, os judeus começaram a acusar Jesus Cristo de insurreição. O acusaram de ser contrário ao pagamento de impostos e contrário ao império. Ao ouvir as acusações, Pilatos interrogou a Jesus. Versículo 3. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então ele não encontrou nele nenhum crime e em seguida descobriu que Jesus era galileu. Foi quando então decidiu enviá-lo a Herodes, pois a Galileia era da sua jurisdição. Versículo número 7. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, para ser interrogado por ele, ao ver que era o mestre da Galileia, Herodes demonstra grande interesse. Versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. O silêncio de Jesus, no entanto, o surpreendeu negativamente. A partir daí, então, eles começaram a zombar de Jesus e a ridicularizá-lo. Versículo 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Em seguida, Herodes ordenou que o prisioneiro fosse mais uma vez levado a Pilatos, o governador. Versículos 13 e 14. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes do que o acusais. Algo muito interessante acontece nesse dia. Pilatos e Herodes não se davam bem, a ponto de não se falarem. No dia em que Jesus passou por suas vidas, houve essa reconciliação. Pilatos disse que iria castigar Jesus e depois o soltaria, mas a multidão gritou. Versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e insistiu ainda em soltá-lo. Mais uma vez a multidão gritava. Versículo 21. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos atendeu ao pedido da multidão, soltou Barrabás e entregou Jesus à vontade do povo. Do verso 26 ao 31, já bastante debilitado, por causa da tortura, o Senhor Jesus não conseguia então mais carregar a sua cruz. Foi quando os soldados romanos tiveram uma ideia, versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Obrigaram então um estrangeiro de Cirene a ajudar o condenado a carregar a cruz. E nisso daí havia uma mensagem. Os romanos queriam mostrar a Jesus que nem eles, nem o seu povo sujariam suas mãos com ele. Jesus ia então rumo ao Calvário. Versículo de número 27. Seguia a numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Jesus então diz à multidão, versículo 28. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse-lhe: filhas de Jerusalém,
Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Do verso 32 ao 49, nós vemos então a crucificação de Jesus Cristo juntamente com dois malfeitores, com dois ladrões. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Então, um desses malfeitores, desses ladrões, começou a blasfemar contra Jesus, dizendo para ele descer da cruz e salvar eles também. O outro reconhece que Jesus nada fez para ser morto e pede que se lembre dele quando vieres do teu reino. E Jesus então lhe responde, versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E aí então nós vemos a morte de Jesus Cristo, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Do versículo 50 ao 56, após a morte de Jesus, José, que é de Arimateia, um dos mestres lá do Sinédrio, foi até Pilatos pedir autorização para sepultar o corpo, o qual foi concedido. Versículo 53. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, o versículo 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o costume. Antes de nós terminarmos, quero lembrar a você que o nosso desafio continua. Então, a partir do dia 11, agora, na próxima quinta-feira, nós estaremos iniciando a leitura lá no Antigo Testamento. Vamos começar a ler o livro de Gênesis. Eu convoco a você, não desista. Convide outras pessoas, incentive outras pessoas a lerem a palavra de Deus. A partir do dia 11, o desafio continua. Estaremos lendo o livro de Gênesis. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.